Declaro aberta a 371ª reunião plenária da 17ª Legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, do 182ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 48ª reunião plenária da 4ª Sessão Legislativa 2020, 23ª reunião plenária ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 21 de outubro de 2020, quarta-feira, 15h06. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Rafael Colucci, que faça a leitura da agenda legislativa. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria, se fosse possível, antecipar a ordem do dia. Então, logo o vereador Rafael Colucci faça a leitura da agenda legislativa, nós vamos colocar para a apreciação do plenário o vereador Rudimar. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 370. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata se manifestem. Coloco agora em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 370. Proposições, na sua totalidade, número de 11. Era isso para o momento, senhor presidente. Conforme solicitação do vereador Rudimar dos Santos, que pediu que a ordem do dia, onde consta um projeto logo mais para ser analisado, possa ser antecipada. Como o plenário é soberano, nós colocamos aí para a apreciação do plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Senhor presidente, depois do grande expediente, se for possível. Certo. Aprovada, então, a antecipação da ordem do dia. Entramos no espaço de orador do grande expediente da sessão plenária de hoje. Inscrito, o vereador João Eloy da Costa, do MDB. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental, inicialmente de 30 minutos. Senhor presidente Ronaldo Rosa, colegas vereadores, demais senhoras e senhores que se encontram aqui na Casa do Povo, também quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara Canal 16. Hoje é meu último grande expediente do ano. Um ano difícil para quase todo mundo. Depende a situação no que trabalhou a empresa financeiramente esse ano. Para algumas pessoas foi lucrativo, mas para os grandes empresários, muitos empresários, e em geral, o povo em geral, foi um ano muito triste, que foi devido a esta pandemia, um presente da China para o mundo. Então, nós hoje no nosso grande expediente, a gente, na correria do dia a dia, sempre tomando as nossas preocupações com
o povo em geral, com os amigos, com os vizinhos, para que a gente não contaminasse ninguém e também nenhuma outra pessoa viesse a nos contaminar e levar a contaminação aos amigos e aos parentes e à família. Foi um ano difícil. E hoje eu quero pedir para as senhoras e os senhores que nos acompanham pela TV Câmara, que também nos acompanhem pelas redes sociais, em especial o Facebook. Ali a gente faz uma espécie de informativo à comunidade do trabalho nosso do dia a dia. Eu quero pedir ao Miqueias para que passe alguma coisa que a gente vai mostrar, que é uma espécie de informativo. Pois não, Miqueias? Aqui a gente está mostrando as obras na nossa região, tipo o alargamento da Avenida Alceu Laus, é um pedido da comunidade e através da comunidade nós levamos ao executivo e as obras, todo o que eu mostrar, o que nós mostrar aí, as obras foram feitas. Então, isso nós temos registrado no nosso Facebook. Aqui nós temos as escolas que nós visitamos, um trabalho sempre voltado à comunidade. Aqui uma parte da área da saúde que nós levamos para o bairro Ípica, um posto de saúde, mais conhecido como posto de saúde, que serve lá o bairro Leão 13, o bairro Ípica, o bairro Valinhos e uma parte do bairro Leão 13. Aqui são documentos que nós conseguimos trazer recurso para a saúde de Passo Fundo. Aqui nós trouxemos, através do deputado Márcio Biolchi, R$500.000 para Passo Fundo, para a saúde. E com o deputado Osmar Terra, nós trouxemos R$1 milhão para a saúde de Passo Fundo. Isso está tudo registrado e vocês podem também acompanhar pelas redes sociais. Aqui, essa foto que eu estou a cavalo aqui, isso aqui foi um dia que nós comemoramos, que nós trouxemos para cá um projeto que é a igreja, essa foto aqui foi um dia que nós trouxemos um projeto aqui que foi aprovado, que é a Cavalgada da Paz. E essa Cavalgada da Paz, ela encerra no CTG Estância Nova e lá é comemorado com comemorações festivas e com missa. E essa outra foto é um campo de futebol amador, que ali nós conseguimos as traves e sempre temos junto com os esportistas. Aqui é um projeto nosso também, que é o Recicleta. Esse projeto aqui é um projeto que vem ajudar as pessoas que fazem a colheita dos produtos recicláveis. Então, através da ajuda da comunidade, juntando produtos recicláveis, e esse valor dos produtos recicláveis é para
ter ajuda de custo para comprar bicicleta com a carretinha atrás para os recicladores. Aqui estão os tonéis que a gente distribuiu em várias empresas, aonde as empresas, quando fazem algum evento que sobra produtos recicláveis, um exemplo é a latinha de refrigerante, é botado nesses tonéis e dali será vendido com esse valor, para ajudar o custo das bicicletas e das carrocinhas das bicicletas. Aqui nós temos uma foto da festa natalina que eu faço há 18 anos, onde, como vocês estão vendo ali, se reúne muitas crianças, muitas pessoas adultas, dá em volta de 1.500 pessoas nas festas natalinas que nós fizemos há 18 anos. Essa outra foto, aonde na nossa região botamos banco em todas as paradas, e a outra foto eu estou trabalhando voluntariamente em horários que eu poderia estar descansando, mas nós temos lá uma equipe de voluntários da comunidade e orientado muitas vezes, levado pelo meu chefe de gabinete, que é o Edgar Gomes, o Mandioca. E essa equipe faz limpeza muitas vezes, sempre em finais de semana, depois das 5 horas, porque nós sabemos que o nosso município, a nossa cidade é grande e muitas vezes o poder público não tem condições de atender todas as demandas. Continuamos fazendo nossas apresentações do nosso trabalho. Como eu disse, alguma coisa nós vamos mostrar, mas quem se interessa em conhecer melhor o vereador Eloy Costa, basta entrar na nossa página, Eloy Costa. É a minha página pessoal, ali não diz vereador, não diz nada. Tem outras páginas mais como vereador, mas a que eu posto sempre é na página Eloy Costa. Aqui é numa quadra no bairro Ípica, é uma quadra de areia onde estava bastante danificado a quadra de esporte, onde foi feito uma boa melhoria. E isso, tudo que nós estamos mostrando nesse momento, tudo já foi consertado. Nós estamos mostrando o que são obras que estão feitas. Aqui é o Colégio Santo Agostinho. Logo que eu assumi, hoje esse colégio foi feito uma grande reforma e são frutos do meu trabalho junto com a comunidade, com a diretoria do colégio e também com alguns vereadores aqui, que eu não sou sozinho, tem alguns vereadores, amigos, que também participam. O Colégio Santo Agostinho hoje está em obras, está praticamente pronto essa escola, está ficando uma escola bonita e está lá. Convido a comunidade que queiram passar para conhecer a Escola Santo Agostinho. Quero pedir desculpa aqui, que não é a Escola Santo Agostinho, é Sebastião Rocha. Volta ali para nós, por favor, Miquel. Essa aqui é a Escola Sebastião Rocha, no bairro Valinhos. Agora veio a Escola Santo Agostinho. Essa aqui é a Escola Santo Agostinho, que ela fica próximo do bairro Leão 13, ali no bairro Ípica, onde a gente acompanha bastante também a escola, e onde as crianças, para chegarem até a escola, antes tinham que vir pela rua, e não tinha calçada. Hoje foi feita uma grande melhoria lá, o alargamento da rua, da Avenida Alceu Laus, e com calçada hoje para as crianças não caminhar na rua
aonde corriam risco de acidente constantemente. Hoje, as crianças podem andar pela calçada. Isso aí tudo é um pedido meu, levado ao poder público, mas, com certeza, feito pela força da comunidade. Aqui nós estamos no Colégio Sebastião Rocha, antes da reforma, juntamente com os alunos e os professores, porque eu faço questão de mostrar bastante sobre as escolas, porque lá na nossa região, eu sou um vereador de Passo Fundo, da cidade toda. E agora eu tenho o prazer de dizer a todos vocês que a minha grande maioria da minha votação como vereador foi nessa região da Grande Veracruz, Ípica, Valinho, Leão 13, ali que eu era conhecido, porque eu era um presidente de bairro, um líder comunitário. Então, como eu tinha muita amizade, muito conhecimento, e era para aquela região que eu mais conhecia, o pessoal mais me cobravam e vinham aqui no meu gabinete pedindo melhorias para aquela região. Então, muitas coisas eu levei para essa região. Hoje eu já sou um vereador que conhece a cidade toda e estou sendo, agradeço muito à comunidade de Passo Fundo que me procuram e eu estou adotando muitos bairros da nossa cidade e a gente está trabalhando em outros bairros também. Então, aqui era o Dia da Criança, onde eu sempre fui muito crianceiro, sempre gostei muito de criança, e ali, através dos professores, a direção me convidavam e eu sempre participava. Então, naquela região tem a Escola Sebastião Rocha, Colégio Santo Agostinho, o Colégio Osório Cardoso Teixeira, o Colégio Daniel Dipe, aonde eu sempre estou participando, olhando como é que está a merenda, indo na hora do recreio, conversando com os alunos, participando das reuniões de pais e mestres, da APP. É mais ou menos o contato que eu tenho direto com a comunidade. Aqui nós temos fazendo um trabalho na nossa região, há muitos anos a gente já vem fazendo esse trabalho, que é cuidar das paradas de ônibus. Eu sempre fiz muito comentário aqui sobre paradas de ônibus, o corredor de ônibus para a Avenida Brasil, aonde eu fiz vários comentários, entrevistas sobre esse corredor de ônibus, e sempre disse que a partir do momento que a nossa cidade tiver corredor de ônibus, tiver uma melhoria no transporte público, aumenta o número de passageiros nos ônibus e diminui a passagem, porque a passagem, o valor dela é pela uma planilha de acordo com o IPK, com o número de passageiro por quilômetro rodado. Se andar mais passageiro nos ônibus, com certeza a tendência é diminuir as passagens. E mais, diminui também a poluição, diminui o engarrafamento na Avenida Brasil, no nosso centro. Tem N motivos para nós tratar melhor do nosso transporte público. Então, eu sempre fui um defensor do nosso transporte público e nós tendo melhores paradas, os ônibus andando no horário certo, as pessoas vão ter mais vontade, elas vão ter motivação para andar de ônibus. Então, lá na nossa região, muitas vezes que as pessoas tinham que ir numa parada e ficar, às vezes, com os pés na terra ou no barro, em muitos lugares nós fizemos a calçada das paradas, botamos banco nas paradas, mas isso não é só de agora que eu sou vereador, eu já venho há muitos anos fazendo esse trabalho. Aqui nós estamos ajudando os caminhoneiros, né? Porque nós, sem os caminhoneiros, é lamentável dizer a situação que está as nossas estradas, o sofrimento que tem esses heróis. Então, dentro do possível também, nós demos
uma força para que os caminhoneiros tivessem um contato mais na passagem de Passo por Passo Fundo com alguém que estendesse a mão a eles. Aqui a comunidade me pediu para mim estar junto com eles. Aqui eles estavam para construir uma igreja nesse local, e eu sou um homem bastante religioso, participei, a comunidade gostou, e aqui, como eu disse para vocês, aquele meu dia a dia, hoje eu ia mostrar para vocês, estou mostrando. Essa rua aqui é uma rua que realmente estava deixando a desejar. Hoje é uma rua que já foi pavimentada. Nesse meu período de vereador, eu levei muitas obras para a nossa região, como pavimentação. E então, eu me orgulho muito de ter sido o elo entre a comunidade e o poder público. Aqui eu estou levando mudas de árvores para distribuir para a comunidade. Quem me acompanha, quem assiste aqui a TV Câmara, sabe que eu muitas vezes aqui, eu comentei sobre o meio ambiente, sobre o planeta, sobre o futuro das gerações que estão vindo se nós continuarmos destruindo o nosso planeta. E eu já distribuí mais de 1000 mudas de árvore nesse meu período de presidente de bairro e de vereador para a nossa região. Hoje lá no bairro Leão 13 já tem árvores já com 15 anos lá, que fui eu que levei as mudas, e sempre fui um apoiador e sempre convidei a comunidade que queiram muda de árvore, procurar na Secretaria do Meio Ambiente, ou me procurar, ou ir até a minha casa. Então eu estou sempre distribuindo mudas de árvore, que na minha opinião, a árvore, não só na minha opinião, como de quem sabe que hoje o nosso pulmão é a floresta. Então temos que cuidar das árvores. Aqui é na Veracruz, no bairro Veracruz, aonde alagou uma rua, as pessoas tinham dificuldade para sair de casa, as pessoas tinham dificuldade para fazer aquela travessia na rua pavimentada devido a um alagamento. Hoje está consertado e a comunidade agradece a mim, aos vereadores e ao poder público. Aqui são visitas que eu faço dia a dia pela região. Isso aqui eu estou mostrando, essas fotos que eu estou mostrando para vocês, são tudo antes da pandemia. Por isso que a gente estava essas fotos todas sem máscara. Na época, se a gente falasse que nós ia ter que usar máscara, ninguém acreditava. E infelizmente, como eu tinha comentado, essa pandemia aqui, nós, semelhanças e filhos de Deus, infelizmente, muitas vezes a gente tem medo de um se aproximar do outro por causa dessa pandemia. Então, essa época, a gente se abraçava, a gente dava as mãos, como eu estou dando a mão ali para aquela senhora ali, porque a gente não tinha esse risco, a gente não tinha esse medo que nós temos hoje. Aqui foi uma época difícil para essa comunidade aqui, que eu pude fazer muito poucas coisas para eles lá, mas fui lá dentro do possível, porque aqui foi uma época que um senhor lá, um cidadão lá, tomou um choque elétrico e faleceu, veio a falecer, e a comunidade estava revoltada, e a imprensa estava entrevistando ele, e eles estavam revoltados comigo e com meus colegas vereadores, por causa
de um problema elétrico que eles tinham feito nessa região lá, umas casas com vários gatos, e se diz, né? E eu fui lá para ajudá-los e explicar para eles a situação e como que funciona os trâmites legais para poder eles ter energia elétrica. Aqui são reuniões que a gente faz na nossa comunidade, na nossa região. Essa reunião aqui foi na Associação do Bairro Ípica, junto com o DAT, o Grupo DAT, aonde eu sou, aqui na nossa cidade de Passo Fundo, eu sou padrinho de 5 grupos do DAT. Então, sempre quando tem reuniões e algum acerto deles lá, eles me convidam para participar e eu poder, de uma forma ou de outra, ajudá-los. Aqui eu estou com o secretário de obras, aonde a comunidade ali pediu uma boca de lobo e uma calçada, uma melhoria naquela rua ali, e hoje está pronto. Conseguimos, a gente tem o conhecimento que é difícil fazer tudo o que a gente quer, porque a gente luta, a gente trabalha, nós cobramos, nós vamos atrás e aos poucos as coisas vão sendo feitas. Sabemos que foi feito muito, mas falta muitas coisas ainda para ser feito. Aqui eu fiz uma visita ao nosso prefeito Luciano Azevedo e eu faço um comentário aqui a respeito do Luciano Azevedo, que o fim do ano está deixando a prefeitura e eu espero que o próximo prefeito, independente de qual é o prefeito que seja, que continue fazendo um belo trabalho, assim como o prefeito Luciano Azevedo fez. Então, estamos na torcida. Eu digo aqui, independente de candidato, independente de partido, pensando na nossa cidade, pensando nas pessoas, que faça, estamos numa época de campanha, que o próximo prefeito continue fazendo um grande trabalho, porque esse nosso povo merece. Encerrando o nosso grande expediente, quero agradecer ao meu gabinete, meu chefe de gabinete, Edgar Gomes, o Mandioca, pelo belo trabalho que faz junto com nós. Muito obrigado. Agradecer o Abdias, Felipe Franco Badaco, nosso assessor, nosso amigo, que veio para o nosso gabinete para engrandecer mais o nosso gabinete. Agradecer a Ângela dos Santos, nossa assessora, que está fazendo um bom trabalho. Agradecer o patrão, o Luizi, por fazer uma assessoria junto com nós, pelo bom trabalho que faz junto. Eu digo isso porque eu recebo o elogio da comunidade e eu, nada mais, nada menos que tenho que passar esses elogios para a minha assessoria. Também quero agradecer a presença da minha filha, Heloísa, do meu irmão, Miraldi, que veio de São Leopoldo para me ajudar, e agradecer a cada um de vocês aqui. Eu vejo vários amigos aqui junto com nós, o brasileiro, sempre com a sua placa, um cara incansável, e vou dar uma parte para o meu amigo Evandro Meirelles. Pois não, Evandro. Antes de arrematar o seu grande expediente, aqui quero dizer da honra e a satisfação de ter sido e de ser colega seu nessa 17ª legislatura aqui na Câmara de Vereadores e parabenizar o senhor não pelo seu grande expediente, mas pelas obras, ações e trabalhos feitos frente à nossa comunidade passo-fundense. O senhor está de parabéns, um exemplo de político, de vereador e de companheiro. Parabéns, vereador Eloy Costa. Muito obrigado, Evandro. Você, além de ser meu colega, você é meu amigo, e digo as mesmas palavras de Vossa Excelência, belo trabalho que faz. Assim como meus colegas vereadores, que aqui, hoje é meu grande expediente,
nós não temos certeza do ano que vem quem voltará para cá. Mas, caso alguém não voltar, já adianto de mão dizer que vou perder um amigo, porque eu quero bem, os 20 vereadores aqui são amigos e com certeza todos têm um bom trabalho e a gente tem uma convivência de amizade e de coleguismo aqui dentro. Também, para encerrar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de eu estar aqui, pela amizade que eu fiz nesses quase 4 anos e dizer que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um abraço. Cumprimento o vereador Eloy Costa pela a sua manifestação no grande expediente. Eu gostaria de fazer um registro, pessoal, que dia 4 de novembro, às 18 horas, por liberação, decisão e autorização do nosso presidente da CCJ, Evandro Meirelles, nós teremos uma audiência pública que será amplamente divulgada a partir de hoje. Já aproveito que o nosso amigo Matheus, da Rádio Irapuru, está aí para ter conhecimento sobre 3 projetos de lei que tramitam nas comissões e que tratam sobre o Código de Obras e o Plano Diretor. São projetos que foram trazidos pela sociedade civil organizada, pelo Sinduscom, amplamente discutido com empresários, com a população em geral, mas, como prevê e preconiza a legislação, esses projetos devem ser discutidos em audiência pública. Então, nós faremos audiência pública dia 4 de novembro, às 18 horas, logo após a nossa sessão, para liberar esses 3 projetos para serem votados, né? Esses projetos, às vezes o pessoal pensa que o trabalho do projeto é só na sessão. Não. Nós temos 4 comissões permanentes, essas comissões trabalham toda semana, mas esses 3 projetos específicos precisam de audiência pública. Então, nós faremos, eu quero agradecer o presidente da CCJ, que já marcou a audiência pública para que hoje sejam tomadas providências de divulgação e organização. Conforme for a decisão do plenário, foi antecipada a ordem do dia. Nós estamos com integrantes do DCE no plenário e nós, então, seguimos com a nossa sessão agora com a ordem do dia. Projeto em discussão e votação. Projeto de lei 48/2020, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação do programa Nenhum Estudante a Menos, no âmbito do município de Passo Fundo e dá outras providências. Com emenda supressiva da CCJ, pareceres favoráveis da CCJ, CCDH e CFPC. CCJ, o relator Pedro Danelli, vereador Evandro Meirelles, da CCDH, Pedro Danelli, e da CFPC, favorável, relator Alex Neckel. Em discussão. Presidente. Em discussão. Então, pessoal, eu me inscrevi para falar, então eu não vou ocupar o tempo, eu só gostaria de reforçar mais uma vez, então aproveitar e dizer que o projeto que vai ser votado agora pelos senhores vereadores é um projeto que a mesa diretora apresentou, mas ele foi trazido pelo DCE, ele foi trazido por todos os integrantes do DCE que trabalharam no projeto junto com a Procuradoria da Câmara, a doutora Catiane, a doutora Patrícia, o doutor Alessandro, né? Esse projeto tramitou nas comissões, as comissões fizeram um amplo debate,
A Câmara Municipal de Vereadores fez uma reunião junto com a Secretaria Municipal de Educação para discutir o projeto que trata da questão do uso de computadores por famílias vulneráveis nesta época onde as aulas são online e muitas crianças e muitas famílias têm dificuldades. Coincidentemente, o projeto é votado no dia de hoje, que a Central Única de Favelas entrega 1000 chips nas comunidades vulneráveis de Passo Fundo, para que as famílias tenham acesso 24 horas por dia de internet. Vereador Gleison, todas aquelas famílias do PAIF, atendido por crianças, atendidos pelas Sencas, todas aquelas famílias das escolas que se inscreveram e que têm dificuldades, então são 1000 chips. Coincidentemente, hoje, já foi entregue na Vila Cruzeiro de manhã, no bairro Jabuticabal, em todas as vilas. Agora se vota esse projeto para facilitar o comodato de computadores junto às comunidades. Então, o projeto está em votação. Primeira emenda supressiva da CCJ. Primeira emenda supressiva da CCJ está em votação e logo depois o projeto. Quero cumprimentar todos integrantes do DCE, dizer que nós estamos votando aqui um projeto construído com muitas mãos, mas principalmente com as mãos dos estudantes da Universidade de Passo Fundo, que pediram a transferência da ordem do dia em função do falecimento do vice-reitor administrativo daquela instituição. Presidente, só para, enquanto... O pessoal está providenciando no sistema a votação da emenda, pessoal. Só para esclarecer os colegas vereadores, a supressiva, ela trata de retirar a obrigatoriedade de que o Executivo tenha que regulamentar a lei. A partir da aprovação da lei dessa casa, por parte dessa casa, e sancionada pelo prefeito municipal, a lei não precisa ser regulamentada, não precisa guardar regulamentação para passar a vigorar. Eu vou votar favorável à supressão da emenda, entendendo que assim ela agiliza o funcionamento da legislação aprovada. Obrigado, vereador Alex. Pessoal, está autorizado no sistema a votação da emenda supressiva, tá? E logo depois do projeto de lei, tá? Lembrando mais uma vez que dia 4 de novembro teremos então da CCJ audiência pública para tratar dos 3 projetos que tratam da questão do Código de Obras e do Plano Diretor. São projetos importantes apresentados pelos vereadores após discussões com Sinduscom, empresários, enfim, né? Então, só para reforçar essa importância. Os vereadores podem ir votando na emenda e depois nós vamos votar no projeto. Qualquer dificuldade, chame o TI que nós vamos auxiliar aí, tá, pessoal?
Vereador, questão de ordem. Vereador Eloy, meu colega, não pude parabenizá-lo pelo seu grande expediente. Então, aproveitar agora aqui, antes que termine aqui o horário, para parabenizar porque o trabalho de resultado. E isso a gente tem que reconhecer. Um belo trabalho que merece o respeito aqui. Projeto de lei 4820 está sendo votada a emenda. Eu peço desculpa aos senhores vereadores por alguns problemas que nós tivemos, como a nossa votação toda ela é no sistema, evidentemente que às vezes acontecem alguns atrapalhos, né? Lembramos aos senhores vereadores que estão atendendo nos seus gabinetes que nós estamos na ordem do dia. Temos duas votações, da emenda supressiva, da CCJ e do projeto. Encerramos a votação da emenda supressiva da CCJ do projeto 48/2020. 16 votos favoráveis e nenhum contrário. Vamos agora à votação do projeto. O projeto cria programa Nenhum Estudante a Menos, no âmbito do município de Passo Fundo e dá outras providências. Nenhuma inscrição, vamos à votação. Presidente, uma justificativa de voto, enquanto os colegas terminam a votação, eu queria parabenizar o DCE da UPF, nas pessoas do Jonathan, o presidente, e a Maria Fernanda, que é a tesoureira, e também o escritório de advocacia, na pessoa do William Andrade, que faz presente, Amaral Andrade Rodrigues Associados, que contribuíram para a apresentação desse projeto, que era um projeto de iniciativa popular, e, ao mesmo tempo, parabenizar a sensibilidade da mesa diretora, presidente Saul, por ter recepcionado esse projeto, ter feito o encaminhamento a este parlamento como uma
com um projeto de lei de autoria da mesa diretora e possibilitado que ele pudesse ser votado da forma rápida como ele foi, e parabenizar os colegas vereadores que votaram favorável por entender a necessidade da matéria. Parabéns a todos, que nós possamos implementar essa legislação o mais rápido possível, porque ela é urgente, não só nesse período da pandemia, bem como na sequência dos estudos de vários alunos e alunas da nossa rede municipal. Vereador Alex, nós temos recebido várias entidades na mesa diretora, representado por vários vereadores. Este é um dos projetos e o DCE foi muito ativo, tanto na apresentação do projeto, quanto das reuniões que foram feitas, inclusive na Secretaria Municipal de Educação, foram feitas reuniões para tratar desse assunto, desse projeto que passou pelas comissões, foi feita uma emenda, né? A emenda foi aprovada e agora nós estamos a passo de ter o projeto aprovado, esperando o vereador Luiz Miguel e o vereador Edson Nascimento votarem, para que a gente possa encerrar a votação e comemorar aqui a possibilidade, né, pessoal, desta parceria com as famílias vulneráveis. Vereador Luiz Miguel, solicitamos a votação, nós votamos a emenda, agora estamos votando o projeto. E então é importante que todos, né, nós não temos como fazer a parceria, Alex, se não tiver o projeto aprovado, tá? E esses computadores existem, estão em alguns lugares, e os alunos foram sensíveis nessa ideia. Projeto construído com a Secretaria de Educação, enfim. Projeto votado, encerrada a votação, 17 votos favoráveis, nenhum contrário. Então, o projeto está aprovado e vai para a sanção do prefeito. Nós vamos começar a comunicação de líderes, correto? Está aqui nas minhas mãos, vereador Meirelles Duarte, Evandro Meirelles. Projeto de lei complementar 013/2020 e substitutivo ao projeto de lei complementar 015/2020. Esses dois projetos terão audiência pública dia 4 de novembro, às 18 horas. Já aviso como convocação aos vereadores, será informado, será convocado, será divulgado na imprensa, será publicado no site, mas dia 4 teremos essa audiência pública e agradeço ao vereador Evandro Meirelles. Vamos agora à bancada do PCdoB. Vereador Alex, né, que tem o tempo regimental de 3 minutos para fazer uso da tribuna. Presidente, vamos comunicar que vou me afastar um pouco da sessão, que vou fazer o atendimento ao gabinete e já retorno. Presidente, eu queria primeiramente parabenizar o vereador Eloy, o orador do Grande Expediente, pelo seu Grande Expediente. É importante, quando os vereadores apresentam à comunidade, aquilo que efetivamente constrói no dia a dia. O vereador Eloy, todos nós aqui conhecemos e sabemos da sua ligação com as lutas mais populares, então não poderia deixar de fazer esse registro e reconhecer o seu trabalho. Segundo, eu queria parabenizar de forma efetiva e efusiva a toda a equipe do DCE-UPF e todos aqueles que se envolveram para possibilitar a apresentação desse projeto de lei que, ora, nós acabamos de aprovar. Presidente Saul, novamente parabenizar a mesa diretora por esta sensibilidade e essa ação rápida para que nós pudéssemos aprovar, sem dúvida nenhuma, a legislação que irá beneficiar e muito a nossa juventude aqui na cidade de Passo Fundo, aproximando aqueles que querem colaborar
para que esse momento de pandemia possa ser amenizado nos seus efeitos, principalmente nos seus efeitos na área da educação. Parabéns a todos, também parabéns à Secretaria Municipal de Educação, que tem se mostrado aberta e com capacidade de diálogo para receber as demandas da nossa comunidade. Terceiro, presidente, nesse 1 minuto e 30 que me resta da comunicação do PCdoB, eu não poderia deixar de falar aqui sobre o embate que surgiu nesses últimos dias, de segunda para cá, vereador Ronaldo, quando do anúncio por parte do governo de São Paulo de um acordo que envolvia a empresa que produz a vacina Coronavac, que é uma empresa chinesa, para aquisição por parte do governo brasileiro e do Ministério da Saúde dessa vacina, em torno de 46 milhões de doses que seriam utilizadas para imunizar o povo brasileiro. Lamentavelmente, vereador Rufa, no momento em que o mundo todo clama por vacina para essa pandemia, para esse vírus, o presidente do Brasil presta um novo desserviço à população brasileira, dizendo que ele não avaliará, não irá assinar o acordo com essa empresa chinesa, em virtude de que ela é chinesa. 3 minutos de comunicação de vereadores, por gentileza, presidente. Concedido. Porque com a única justificativa de que essa empresa é uma empresa chinesa. Ora, pelo amor de Deus, nós estamos aí chegando a um número bastante elevado de vítimas fatais no Brasil. São inúmeras famílias aqui em Passo Fundo que já sofreram a perda dos seus entes queridos. E nós temos pelo menos 3 vacinas, vereador Edson, que estão sendo testadas no Brasil, todas elas com bons testes, bons resultados. Essa vacina de origem chinesa é a que está com os testes mais avançados. Nós já sabemos que outras nações agiram de forma muito rápida para garantir a compra de várias doses de indústrias farmacêuticas que estão testando também no Brasil, já compraram praticamente o estoque e a possibilidade dessas vacinas serem produzidas para o ano que vem, e nós temos a chance de ter acesso a uma vacina que tem se mostrado efetiva no combate ao Covid, e aquele que deveria ser a voz sensata da nação brasileira, lamentavelmente demonstra que não tem altura para estar onde está. Não tem altura para estar onde está. O povo brasileiro, lamentavelmente, Pedro Danelli, nosso colega vereador, lamentavelmente vai conviver com mais uma disputa de bravatas contra a cientificidade. E quem mais vai sofrer com isso, vereadora Alana, lamentavelmente vai ser o povo brasileiro, trabalhadores da área da saúde, os profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid, que estão esperando a vacina para poder ser imunizados e para que nós possamos voltar a ter aquilo que todos nós desejamos, que é uma certa normalidade nas nossas relações pessoais. Então, o que a bancada do PCdoB pode dizer nesse momento, vereador Tchequinho? E aqui não é uma crítica às ações desse governo, mas sim à pessoa do presidente, que desrespeita inclusive o seu ministro da Saúde, que havia afirmado que assinaria o convênio e assinaria o contrato de compra dessas vacinas. E que agora, novamente, o presidente desautoriza mais um dos seus ministros. É lamentável que nós tenhamos esse tipo de posição frente a uma pandemia que, como eu volto a dizer, desgraçou e dilacerou milhares de famílias brasileiras. É lamentável que nós tenhamos, num ambiente que deveria ser somente científico, técnico, na área da saúde, um debate que não interessa ao povo brasileiro. E, fundamentalmente, não interessa àqueles que mais precisam do atendimento em saúde. Presidente, era essa a nossa manifestação. Fica aqui o repúdio da bancada do PCdoB a mais essa declaração infundada, dotada de preconceito e sem embasamento técnico, científico nenhum.
nós chamamos a bancada do PTB, vereador Aristeu Dalalana, que tem 3 minutos do seu tempo regimental para uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, em especial a comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16. Senhor presidente, hoje eu lembrei aqui do ex-colega Paulo Pontual, o vereador Alex falou lamentavelmente, né, Alex, nós brincávamos com o Pontual sobre essas colocações que ele fazia. Mas, Vossa Excelência está carregado de razão em algumas partes, vereador Alex. Mas nesse país, enquanto não se acabar, principalmente com a metade daquele congresso que nós temos lá, não tem presidente. Eu sempre digo assim, não adianta mudar os homens se tu não mudar a lei nesse país. Porque entra o presidente que entrar, aquelas pessoas, como diz o ex-deputado Roberto Jefferson, na verdade, o cara fez uma pergunta para ele. Deputado, todo o Congresso é ruim? E ele disse não. Todos os deputados são ruins? Ele disse não. Tem 7, 8% que presta lá dentro. Mas o resto está com abstinência. Está com abstinência de roubar. Foi assim que eu escutei ele dizer numa entrevista. Porque estava tão lindo, tão fácil roubar nesse país, que é um toma lá da cá que não tem fim. Então não adianta o povo espernear. Eu dizia, há quase 20 anos atrás nessa casa, e fui esculachado pelas pessoas e pela imprensa, Edson, que eu dizia que Passo Fundo ia se tornar a nova Cracolândia do Brasil. Ninguém acreditava, vereador Ronaldo, que eu estava falando bobagem, que eu estava falando besteira, agora vocês viram que eu tinha razão. Quando eu subi nessa casa e falei que iam abrir a caixa preta da Petrobras e iam descobrir o famigerado roubo que aconteceu nesse país nos últimos 20 anos. E aconteceu. E eu voltei, Tiaquinho, depois que todo mundo sabia daquela roubalheira da Petrobras, daquele escândalo total, que foi denunciado pelo Roberto Jefferson, que também não é santo, entendeu? Mas foi o único homem que denunciou acontecer essa limpeza no Brasil. Eu falei para eles, 5 minutos do meu partido, senhor presidente. Abra uma caixa preta do BNDES que vocês vão descobrir todos os roubos desse país. Falei ou não falei, Pedro Danelli? Que ia acontecer? Começaram a abrir a caixa preta do BNDES e fecharam de novo. Fecharam de novo porque vocês não imaginam a quantidade de pilantra e ladrão de colarinho branco que tem nesse país. E isso também voltou a acontecer. Ontem, eu estava ouvindo uma caminhada e um cara falou assim para mim. E eu encontrei com 2 colegas vereadores que estavam fazendo o seu trabalho. E ele disse assim, o vereador Dalalana nunca teve prefeito. Ele vota o que ele quer e o que ele acha que é certo. E sempre faço todos os agradecimentos a todos os prefeitos que passaram para o Passo Fundo, prefeito Dipe, que apoiei em todos os projetos, prefeito Luciano, que fez tudo que a gente tinha pedido e almejado se transformar em realidade. Né? E eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, não estou aqui fazendo conchavo com ninguém. E as pessoas disseram assim, como que tu teve coragem de votar contra o aumento do IPTU? Porque eu aprovava e admirava o trabalho do prefeito Dipe. Mas chegou num ponto que eu subi nessa tribuna, senhor presidente, você não estava nessa casa, e que eu peguei e implorei para os vereadores aqui, o vereador Pedro Danelli testemunha, que quando começaram a fazer monitowalk, quando começou a tramitar o projeto, eu falei, vai ser a maior roubalheira da história que vai acontecer nessa cidade. A imprensa caiu em cima. Aquele ignorante lá do Boqueirão, era um gerador de emprego. Aquele ignorante lá do Boqueirão foi o maior profissionalizador de adolescentes dessa cidade. Foi o criador do PAC, Programa Apoiar e Comprometer, o maior programa social, vereador de saúde. Tu ajudou a trabalhar lá nas Sencas. Que nunca deveria ter terminado. Eu li nessa tribuna que a palhaçada era tão grande
que o roubo era tão grande? Porque estava escrito. Artigo 1º, expressamente proibido vender, alienar, dar como garantia em banco. Artigo 2º, revoga o artigo 1º. Chamaram todos nós de burro e de ignorante. E depois teve gente aí fazendo projeto que vamos tomar de volta, que vamos pegar de volta. Pegar de volta o quê? Eu dizia aqui que não tinha logística para instalar uma fábrica de guindaste na cidade de Passo Fundo. Que qual é o cego e burro que não sabia que aqui não era lugar de instalar uma empresa daquela? Por que se eles não queriam lograr o povo de Passo Fundo, eles iam instalar em Passo Fundo? Se não tem nem como transportar aquilo por rodovia, por que eles não se instalaram em Rio Grande? Por que eles não se instalaram em Porto Alegre? Nas margens do Guaíba? Iam se instalar em Passo Fundo com o preço que está o frete? Vieram aqui lograr a administração pública, lograram todos nós, entendeu? E agora aquilo ninguém mais toma, porque aquilo a gente aprovou aqui. Todos nós somos culpados naquela época. Mas eu alertei aqui nessa tribuna. E muitos colegas disseram, né, vereador Luiz Miguel? Não faça isso, Talalana. A imprensa vai cair em cima de você, isso é progresso, isso é geração de emprego. E eu dizia, não é fábrica de nada, é uma montadora que os meus guris lá montavam aqueles guindastes. Qualquer torneiro mecânico montava aqueles guindastes. Então, senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, no encerramento, que eu acho que nem sei se vamos falar mais esse ano, vereador Saúl, agradecer, Luiz Miguel, todas as coisas boas que o prefeito Dipp fez, todas as coisas boas que o prefeito Luciano fez por Passo Fundo, e especialmente para mim, que praticamente todos os sonhos que eu almejava foram realizados durante esses 4 últimos mandatos. Então aqui eu não tenho mágoa de ninguém, queixa de ninguém. A gente escuta nessa época aqui pessoas dizendo assim, o que você vai fazer? Olha o que nós fizemos, vereadores. E não fique acreditando em promessa, porque quem nunca fez nada, nunca vai fazer nada por ninguém. Então, isso é uma realidade. Vamos manter lá nosso trabalho, sempre com dignidade, com seriedade. E vou dizer aqui, mais uma promessa que, se o povo de Passo Fundo quiser, eu vou fazer como faço há 20 anos. Cada ano que começa, o ano que vem eu vou fazer uma promessa para eles. Vou trabalhar com muita seriedade, com muita dignidade e só prometendo uma coisa, nunca envergonhar ninguém que me deu a oportunidade de estar nessa casa. Obrigado, presidente. Chamamos a bancada do PP. Declina. Chamamos a bancada do PDT. Vereador Luiz Miguel Chais tem 3 minutos do tempo regimental para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, que nos assistem, quero voltar aqui a falar novamente, não quero ser repetitivo, sobre a situação da noite de Passo Fundo, da abertura do nosso comércio. Falei na outra sessão sobre algumas situações, Grace, que a gente não entende. Abertura do comércio até às 23 horas. Agora houve um decreto que foi publicado ontem, trazendo para as 22 horas, das 10 da manhã às 22 horas. Primeiro que, senhor presidente, os 5 minutos da oposição. Concedido 5 minutos da oposição. Nós não estamos entendendo a diferença de tratamento dado a uns, diferenciados de outros. Primeiro que se tem uma festa lá no bairro de aniversário que tem ocorrido, a patrulha da noite
bate lá e manda encerrar, a pessoa assina lá um termo circunstanciado. E a gente vê no centro, ontem mesmo, eu estava vendo ali na Independência, uma aglomeração era 22 horas e 30 minutos, eu não entendi porque ontem já era 22 horas, uma aglomeração de aproximadamente 300, 400 pessoas. Isso é muito bom, tem que acontecer. As pessoas têm que sair, os empresários têm que ganhar, a Gari tem que abrir, nós temos que circular. Então eu acho que existem algumas profissões que elas foram esquecidas, e veja bem os bares. Onde é que estão? Qual é o problema de você ter vários bares abertos, noturnos, em que os músicos não podem exercer as suas profissões? O que está acontecendo? Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Maurício. Falei, Maurício Casarão, na outra oportunidade eu já indaguei o teu estabelecimento. Para o Maurício e para vários outros estabelecimentos, não interessa essa situação das 22 horas. Porque o público dele e de vários empresários é um público que vai e que sai depois das 20 horas, depois das 20h30. E aí agora fechar às 22 horas. Então eu vou fazer uma moção aqui na Câmara para que, de repente, nem haja essa necessidade de fazer a moção, para que esse decreto do senhor prefeito municipal, cumprindo algumas determinações, ao invés de ser 22 horas, agora verão, as pessoas têm que sair, que seja até meia-noite, que permita aos músicos exercerem as suas funções de músicos, ou a pandemia, o vírus é para uns e não é para outros. Veja bem que antes da campanha eleitoral, nós assistia nos canais de televisão, e eu aqui faço referência à Rede Globo, já que tem um grande médico conhecido mundialmente, o Dr. Drauzio Varela, aonde ele fazia algumas colocações do ficar em casa, Pedro. Fique em casa, porque o vírus está matando. E é verdade, nós entendemos, já pegou pessoas próximas de nós. Eu tive um filho meu mais novo, Saul, positivado, lá em Santa Maria. Foram 15 dias de angústias, de incertezas, em que nós não sabíamos, você não sabe o que está acontecendo. Hoje fiquei sabendo, através do nosso grupo de WhatsApp, que um filho de uma apoiadora minha está na CTI em Porto Alegre. Então, o vírus, ele existe antes, ele existiu antes da campanha, e ele está existindo durante a campanha, só que agora, o mesmo Dr. Drauzio Varela, que ia para a televisão pedindo para ficar em casa, ele está pedindo para as pessoas saírem e serem mesários. Então, a política acabou com a Covid-19. Agora a gente vem para Passo Fundo, uma cidade movimentada, principalmente da noite, do qual eu sou adepto. Eu amo a noite, eu sempre vivi a noite nas minhas funções de rádio, da minha função de policial. Eu sempre gostei da noite. Agora, você fechar os estabelecimentos comerciais 22 horas. Você tem uma Gari. O que é a Gari? O Parque da Gari. Não é um lugar ao ar livre para as pessoas saírem, para as pessoas se divertirem, para as pessoas passearem com todo o distanciamento, com todos os cuidados possíveis? Claro que é. Agora, das 10 da manhã às 22 horas. Para alguns estabelecimentos, porque tem outros estabelecimentos, se fosse para todos. Agora tem uns que é 24 horas. E os músicos? E os DJ? A Covid existe para todos. Todos nós somos passivos desta doença infernal que veio e que ceifou
milhares de pessoas no mundo e continua. O pico na Europa voltou. Aqui está em queda, mas pode subir novamente. Agora, nós precisamos de uma cidade, nós estamos morando numa cidade universitária. Os jovens precisam sair. Agora, alguns estabelecimentos podem. Por que a fiscalização vai lá na vila de uma aglomeração de 30, 40 pessoas e a fiscalização não vai no centro? Nós não queremos fiscalização, nós não queremos prejudicar ninguém. Nós queremos abertura gradual com todos os cuidados exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, senhores vereadores, principalmente os senhores vereadores da base, eu acredito que o senhor prefeito municipal poderá ser sensível e estender esse decreto até a meia-noite. É verão, 22 horas, era 23 horas, já estava ruim, 23 horas, piorou, agora 10 horas da noite. Até a meia-noite, vai ficar bom? Não vai ficar, mas vai amenizar a situação. Muito obrigado. Bancada do Cidadania tem o tempo regimental de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma situação bem complicada, vereador Miguel, porque, por exemplo, Rufa, as quadras de futebol de salão, o pessoal estão trabalhando, né? Então, é aberto. E o futebol de campo, que é aberto, né, não está liberado. Então, é algumas coisas que eu concordo com a situação que vocês falou aqui. E a gente vê a cidade, por exemplo, o centro, hoje durante o dia, está movimentado, tem pessoas, carros, estão caminhando. A gente sabe que o vírus ainda está andando por aí. Tivemos agora o exemplo aí do reitor que faleceu agora essa semana aí da UTF. Mas tem umas coisas aí que eu acho que tem que fazer uma nova avaliação. E o vereador Dalla Lana questionou aí a questão do Manitowoc. Eu lembro, colegas vereadores, que na época que nós demos nós pedimos que foi aprovado aqui na casa e veio do executivo, aquela imensidão de área para se instalar aquela empresa lá, e na verdade o município investiu mais de 8 milhões de reais lá de infraestrutura, luz, asfalto, enfim, toda a área lá, e a empresa, na verdade, não vingou. E várias vezes eu, como presidente da casa, em 2018, recebi representante aí da empresa Manitowoc, onde haveria aquele acerto, presidente Saul, do Zafra se instalar lá, e eles dariam um valor X lá para Manitowoc, e outro valor, então, de 8 milhões, não me fala a memória, para o município, e eles instalaram lá naquele local lá, então, a empresa Zafra. Infelizmente, ali houve um projeto, um pedido, uma ação, podemos dizer assim, uma ação que solicitava a devolução de toda aquela área para o município. E aí atrapalhou toda aquela negociação. A empresa Zafra já está estabelecida em outro ponto, outro lugar aí, que adquiriu aquela empresa ali, me ajuda o colega com o nome ali, da Semiato. E então aquele elefante branco está lá parado, não se sabe até quando vai, porque agora está na justiça para definir. Aí perdeu o município, que podia ter arrecadado mais de 8 milhões de reais, dinheiro vivo, para ser investido na infraestrutura da cidade, na educação, enfim, investimento na cidade. Obrigado. Chamamos a bancada do PSD. Ausente. Republicanos. Ausente. Solidariedade. Vereador Ronaldo Rosa tem um tempo regimental de 3 minutos.
Senhor presidente, vereador Saul Spinelli, colegas vereadores, público presente aqui no plenário, quem acompanha através da TV Câmara. A pena que não está aqui no plenário, mas quero saudar o vereador João Eloy da Costa, né, pelo seu grande expediente. Parabenizar o vereador que tem um grande trabalho comunitário. O vereador tratou de um tema aqui que a gente acompanhou durante o seu mandato e que realmente ele se empenhou pessoalmente nisso lá na sua região, onde ele mora, que é a questão de melhorar as condições para quem aguarda os coletivos urbanos aqui em Passo Fundo, os ônibus, né, trabalhando especialmente na questão das paradas de ônibus. Eu quero aproveitar aqui para fazer um gancho, né, para dizer da nossa indicação que nós fizemos há cerca de 2 anos ainda ao Poder Executivo, quando a oportunidade que a gente teve de ir a Brasília e conhecer lá um programa do governo federal, o programa Avançar Cidades, e quem a gente trouxe aqui a indicação ao Poder Executivo de Passo Fundo para que se inscrevesse nesse programa, porque o governo federal estava incentivando os municípios a melhorar os abrigos de ônibus, as paradas de ônibus. E a Prefeitura de Passo Fundo apresentou o projeto, se inscreveu, concorreu e foi contemplada aí com um financiamento de 1,5 milhão de reais, que serão investidos em pelo menos 100 abrigos de ônibus nas principais avenidas, né, Avenida Brasil e a Avenida Presidente Vargas, esse trabalho que já começou, né, mas que é um trabalho que com certeza não termina, não se encerra esse ano, né, mas boa parte dos novos abrigos ainda serão implementados neste ano, mas vai ficar também para o próximo ano, mesmo com troca de administração, né, não sabemos quem vai estar à frente do Poder Público Municipal, mas independente de quem estiver, vai ter que dar sequência nesse trabalho de revitalização dos abrigos de ônibus aqui em Passo Fundo. E nesse sentido também, falar aqui da nossa lei que aprovamos no ano passado, aqui nessa Casa Legislativa, que é uma lei que já está em vigor em Passo Fundo, que é a lei de adoção dos abrigos de ônibus, porque além da questão do financiamento, recursos do governo federal também, temos uma legislação inédita na cidade, que não havia antes, de adoção de abrigos de ônibus, onde empresários, profissionais liberais também, advogados, médicos, solicito 5 minutos da comunicação urgente e importante de líder, presidente. Concedido, vereador Ronaldo. Profissionais médicos e advogados podem também adotar abrigos de ônibus aqui na nossa cidade. É a parceria público-privado que tem que ser incentivado, ainda temos uma legislação muito acanhada nesse sentido aqui em Passo Fundo, o poder público tem feito o que pode, né, com os recursos da municipalidade, com os recursos que o cidadão participa, né, através do pagamento dos seus impostos, e por isso que nós temos uma cidade cada dia melhor, mas claro que a iniciativa privada também pode dar uma contribuição ainda mais do que já vem dando, e em contrapartida, né, no caso das paradas de ônibus, explorar esses espaços publicitariamente, que eu particularmente acho que é um grande negócio. Tanto fazer a propaganda da sua empresa, do seu escritório, para quem está esperando o ônibus, mas as paradas de ônibus também são uma vitrine, né? Quem passa de carro igualmente vai ver ali a publicidade, os empresários poderão também ter um bom retorno com isso. Então a gente quer aqui, como autor da lei, quero dizer que essa lei já está regulamentada, estamos aguardando aí, que tem 5 processos lá na Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, que já estão em fase final de avaliação, estamos esperando que até o final deste ano, um desses processos possa sair do papel e ir para a prática, né? Nós sabemos que já tem 5 empresas que se candidataram para adotar abrigos de ônibus aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que isso vai trazer uma melhoria na qualidade da prestação de serviço e também um bem-estar para o cidadão que está lá na parada de ônibus aguardando. Quero ressaltar aqui também, presidente Saul Spinelli, a audiência pública que o senhor já falou, né? Dia 4 de novembro, às 18 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, uma audiência pública muito importante. Também vai estar em discussão um projeto de minha autoria, e a gente fez uma extensa discussão aí com a Secretaria de Planejamento, que já passou pelo CMDI também, onde nós estamos com esse projeto... 013/2020. 013 de 2020. Muito obrigado, presidente. Nós estamos atualizando dispositivos importantes de leis municipais que se refere ao plano diretor
e a lei de parcelamento de solo, buscando um avanço no setor imobiliário, da construção civil aqui de Passo Fundo, e alavancando investimentos nesta área. Esse é um projeto que foi apresentado por mim, eu tenho certeza que depois de uma discussão, e que por uma discussão madura aqui nessa casa será aprovado, e vai se tornar lei ainda nesse ano na nossa cidade, e ano que vem nós vamos ter aí a economia de etapas de processos que tramitam na Secretaria de Obras do município, que é uma grande queixa da área da construção civil, que os projetos demoram demais a sua tramitação na Secretaria de Obras, uma vez que nós temos certidões que têm prazos de validade, e muitas vezes, antes mesmo do processo terminar o seu trâmite na Secretaria de Obras, algumas certidões já estão vencidas, e lá o consultor tem que ir lá tirar uma nova certidão, quer dizer, aumentando a burocracia, aumentando a perda de tempo, e fazendo com que muitos empresários, empreendedores, desistam de investir em Passo Fundo no ramo da construção civil, por causa da demora, né, na análise de processo da Secretaria de Obras. Esse processo vem alterar alguns dispositivos, e vem tornar mais a lei mais produtiva, eficácia e com mais agilidade. Então, uma audiência pública de suma importância, que eu reforço aqui o convite, e aproveito, né, já que estamos falando dessa área, para cumprimentar o meu amigo Péricles, que está aqui, engenheiro, também lida na área da construção civil. Já reforço o convite para o senhor também estar presente aqui no dia 4 de novembro, agora às 18 horas, onde essa audiência pública importante para o futuro da cidade, presidente, vai estar sendo realizada por esta Câmara de Vereadores. Muito obrigado, presidente. Solicito ao vereador Ronaldo Rosa que assuma a presidência para me poder ocupar o espaço do PSB, e já peço para acrescentar os 5 minutos. Comunicação da bancada do PSB, com Vossa Excelência, vereador Saul Spinelli. Tá bom. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar todos os vereadores, mesa diretora, reforçar a importância dessa audiência pública, agradecer a CCJ por esses 2 projetos, tanto o 013 2020 como o 015 2020. São 2 projetos que tratam da parcelamento de solo e da questão do Código de Obras, que, só para simplificar rapidamente, é a questão da construção de edifícios e a questão do tratamento do esgoto, onde não tem rede coletora da Corsã, né, permitindo que seja tratado conforme as normas da BNT e largado no pluvial, como é preconizado em alguns municípios. Isso é um debate feito pelo Sinduscom, pela construção civil, né? A BNT tem uma série de tratamentos de quase 100% do esgoto, com fossas e filtros, né? E, evidentemente, aguardando ali a programação da rede coletora da Corsã. E outra questão do parcelamento do solo, que o vereador Ronaldo Rosa já tratou. Esses projetos estão tramitando nas comissões e nós já convocamos, então. Queremos cumprimentar o Maurício Casarão. Maurício, parabéns pela luta, parabéns por ser uma pessoa atuante na sociedade, solidário, envolvido com vários projetos sociais e empresário aí fazendo a defesa em nome de todos os outros que passam pela mesma situação que você. Você sabe admiração e respeito. Quero registrar, então, agradecer a presença do Maurício, o pastor Fagundes, que está aqui conosco também, o Marcelo Chaves, que está aqui, presidente da Vila Petrópolis, né? Grande abraço. A Valesca Morte, que também está presente aqui, um abraço, parabéns e o agradecimento à presença de vocês. Pessoal, eu quero falar de um tema, quero cumprimentar a Giovana, minha irmã, que está aí assistindo o plenário, a Lívia, minha sobrinha, um beijo a vocês duas, tá? Pessoal, eu quero falar sobre um tema. Eu cuido muito para ter respeito quando eu faço o debate, porque, na realidade, a gente tem que debater com ideias e não afrontar as pessoas. Então, eu sempre cuidei, eu acredito que nesses anos que a gente está aí, que é o primeiro mandato, a gente sempre teve uma convivência harmoniosa com todos, principalmente com aqueles que pensam diferente, né? E assim foi na UAMPAF, né, Marcelinho? Eu acho que é a vida, o meu pai me ensinou isso. Mas tem um tema que nos intriga e nos aborrece, que é trazido pelo pastor Fagundes, que é trazido pelo Iberê,
que é trazido pelo Mário Vieira, que é trazido pelo Rafael, pela Keila, que é a questão dos dependentes químicos. Nós temos que sentar com a rede de atendimento das pessoas dependentes para ver o fluxo de internação. Não dá para conceber, e não é só, viu, pastor Fagundes, a questão dos dependentes químicos. Eu vou falar dos dependentes químicos porque nós temos vagas preconizadas em convênios do município e da União. E, pessoal, com todo respeito aos profissionais do CAP, eu quero dizer, respeito vocês, admiro vocês, sei da angústia, do sofrimento, das dificuldades, mas eu também não posso deixar de olhar a angústia, o sofrimento e as dificuldades da família que tem uma pessoa com dependência química e que, quando vai procurar internação, tem que fazer uma consulta daqui 2 dias. Nós sabemos, e toda a torcida do Flamengo sabe, que muitas vezes o dependente químico quer internar naquele momento. Eu respeito o técnico, mas está havendo há muito tempo uma divergência de quem gerencia os espaços que tratam e que passam por dificuldades para pagar luz, para pagar água, para pagar aluguel, e grande parte da equipe é voluntária. E aí sai um edital que exige, com toda certeza, preconizado dentro da área técnica, que exige o quê? Psicólogo, psiquiatra, técnico de enfermagem, uma série de questões que dá custo. E aí tu vai lá na instituição, 20 vagas. E aí tu vai na praça, a quantidade de pessoas dependendo de químico. Eu não consigo. Primeiro que eu não consigo entender o porquê que as pessoas têm que ir até o CAPS. Nós temos que inverter. O CAPS tem que ir até as pessoas. Isso se chama ambulatório de rua. E não é inventado por mim. Existe em muitos municípios. É onde o profissional vai até o morador de rua, aquela pessoa que está dependendo químico. Eu sei que tem pessoas que não concordam, que acham que isso não tem que dar bola para isso. Eu fui secretário, sei do trabalho que os assistentes sociais fazem, sei tudo, eu não estou aqui desmerecendo. Só nós temos que sentar, CAPS, rede de assistência social, instituições, e criar um fluxo que beneficie a pessoa que está precisando de atendimento. E que ocupe essas vagas. Porque senão não é possível, pessoal. Tem as vagas, as instituições estão lá, muitas vagas da União ocupadas e do município. Eu vou falar de um caso rapidamente, que é um caso de uma pessoa com esquizofrenia. Um pai de família. Em crise. O familiar procurou. Não, vem terça-feira aqui. Era sexta. Gente, pelo amor de Deus. E aí eu parabenizo o doutor Alexandre Benincá, que é o cara. Parabenizo o doutor Roger, que é o diretor do Hospital Municipal, que foi atendido e foi internado, e graças a Deus, que está lá sendo tratado, medicado, se acalmou, uma pessoa tranquila, um pai de família, que estava em crise, que precisava desse auxílio. Então eu não estou aqui criticando, não quero desmerecer o trabalho, e até acredito que é possível atender a lei, a questão técnica. Agora, não dá para deixar vagas abertas e pessoas esperando o tratamento. Me desculpa, essa equação para mim não fecha. Concedido à parte, vereador. Muito obrigado, vereador Saul. Primeiro, cumprimentar pela lucidez da tua explanação, que eu acho, e também pela referência aos médicos. O doutor Alexandre Benincá realmente é um herói, um guerreiro, está aí trabalhando, dando de si, saindo de casa, fora de horário, tudo. É uma grande pessoa. Mas dizer que é o seguinte, o CAPS deveria ser que nem a equipe da abordagem da Sencas.
deveria ter uma equipe de abordar, não as pessoas até o CAPS, porque a gente recebe assim, ó, centenas de reclamações de pais. Não, tem que primeiro passar no CAPS, para depois dar o encaminhamento. Então é bastante complicado. Parabéns pela manifestação. Eu acho que dá para fazer tudo. Cumprir a lei, respeitar as instituições e cuidar de quem precisa. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Saí Spinelli. Já chamo comunicação de líderes, bancada do PSC. Vereador Renato Tchequer. Vereador Renato Tchequer tem 3 minutos preconizados no nosso regimento interno para o uso da palavra. Obrigado, meu presidente. Boa tarde a todos, né? O pessoal que está aqui presente na sessão. Todo mundo muito preocupado com os seus afazeres. Chega essa hora aí, meu presidente, já esvazia um pouco o plenário, mas faz parte. É momento de campanha, faz parte do processo. Mas quero aqui responder o vereador que veio aqui e falou que o nosso presidente não assinou da vacina chinesa. Eu vou dizer uma coisa, meu colega vereador. Nosso presidente está vacinado de tanto bandido, e não só bandido dentro da política brasileira, mas bandidos de outros países que querem se aproveitar de um jeito ou do outro do nosso Brasil. E os chineses são uns deles, que estão aí invadindo o nosso Brasil aí há muito tempo. Uns bem intencionados e muitos, mas muitos mal intencionados, né? De levar o que o nosso Brasil, gigante do jeito que é, riquíssimo, quer explorar o nosso Brasil. Então o nosso presidente pode ficar tranquilo, está vacinado de um Brasil que nós estamos aí há 30 anos no mínimo. Não vou nem falar do Lula, da Dilma, do Temer, vou falar em 30 anos. Estamos vacinados de ser enganados por esses bandidos ladrões daqui, junto com bandidos ladrões de lá. Então, meu presidente, nós estamos vacinados de acreditar nesses pilantras, vereador Rufa, e que graças a esses aparelhinhos que todo mundo tem hoje, inclusive crianças de 2 anos já têm acesso, nós conseguimos que o Brasil todo ficasse sabendo. Senão, as redes de comunicações, elas iam eleger quem elas queriam, como elas vêm fazendo há 30 anos no mínimo. Dá os 5 minutos, por favor, presidente. Concedido. Então, graças à tecnologia, nós descobrimos que fomos enganados. E não é boatos, não é sem provas, não é diz de um ou diz do outro. Foi comprovado que nós fomos enganados. Por isso a minha revolta, muitas vezes, em algum momento, porque ninguém aceita acreditar e depois essa mesma pessoa, a gente fica sabendo que te roubou, que te deu, te alcançou com uma mão e te tirou com a outra. Então é por isso que o nosso presidente, diante dessa vacina chinesa, primeiro ele quer o quê? Que os chineses vão fazer a gente deles de cobaia. Lá primeiro. Vamos ver se essa vacina dá resultado lá com os chineses que acreditem nessa vacina, que acreditam nessa vacina. Nós aqui estamos assim, ó, principalmente o nosso presidente, estamos vacinados de ladrão querendo explorar o nosso Brasil e que
Agora está acontecendo isso, não é nem o mês passado. Nosso presidente está fazendo de tudo diante desse coronavírus para que as famílias brasileiras sofram o menos possível com essa pandemia, liberando aí recursos que nós achávamos que não ia mais sobrar nada, né, de recursos para o nosso povo, pois o nosso presidente, diante de quase 2 anos, está fazendo sobrar dinheiro para poder enfrentar essa pandemia com esse auxílio emergencial. Imagina se não tivesse esse auxílio emergencial. Já teve outras pandemias. E o presidente, que esse vereador apoia ainda, nunca deu nada para a nossa população. Então, o nosso presidente está vacinado desses ladrão. O nosso vice-presidente liberou milhões para governadores e para prefeitos nesse nosso Brasil, para combater o coronavírus. E esses governadores e esses prefeitos está aparecendo aí o rombo de desvio que roubaram diante da pandemia. Então, colega vereador, não tem como a gente continuar acreditar numa vacina. Será que essa vacina é para combater mesmo o vírus? Ou é para dar problema amanhã depois? Então, o nosso presidente não quer que esse povo sofredor, um povo de mais de 30 anos enfrentando esses bandidos ladrão, arque com essas consequências que podem vir a trazer uma vacina, fazendo que o nosso povo brasileiro sirva de cobaia. Cobaia tem que servir o povo deles. Se der resultado positivo, pode ter certeza, vereador Alex, que o nosso presidente é o primeiro a assinar sobre essa vacina. Caso contrário, eu vejo uma pandemia com 80% de mentira. Eu vejo uma pandemia que muitos políticos se aproveitaram para roubar novamente diante dessa pandemia, e que isso realmente gera muita desconfiança quando vem esses bem bonzinhos aparecendo muitas vezes nesses momentos solidários para tentar sugar ainda as coisas boas que o nosso Brasil tem. Por isso que eu acredito, o nosso Brasil é muito rico, presidente Spinelli. É muito rico ainda, mesmo diante de todos esses ladrões, não só os políticos brasileiros, mas os políticos de outros países aí que eles são muito preocupados com a mata amazônica, eles se preocupam bastante, mas na terra deles, eles devastaram tudo. Na terra deles, eles cortaram todas as árvores na terrinha deles. Agora estão preocupados com a mata amazônica, mas na verdade estão preocupados, sabe com o quê? Meu colega Edson, com o que tem embaixo da floresta amazônica. Ali que está a riqueza. E o nosso presidente vai fazer com que a nossa riqueza vai salvar o Brasil, e também temos que salvar o Brasil das mãos desses sanguessuga que querem explorar o nosso Brasil, roubar do nosso Brasil, como sempre fizeram, junto com políticos canalhas brasileiros. Então fica aí esse recado, colega vereador. Nós não somos contra a vacina, mas o nosso povo brasileiro não vai servir de cobaia. Bancada do MDB, ausente. Bancada do DEM, ausente. Vamos então para a comunicação dos vereadores. João dos Santos, ausente. Vereador Evandro Meirelles, ausente. Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, vereador Rufa tem 3 minutos de comunicação dos vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores,
comunidade que nós assistimos pelo canal 16. Quero cumprimentar e parabenizar o vereador Luiz Costa pelo seu grande expediente e pelo trabalho que ele vem fazendo lá na região dele. Eu acho que todo vereador tem sua região e todo vereador que está empossado aqui vai trabalhar para isso. Então, eu acho que está certo fazer esse trabalho. Nós somos eleitos pelo povo, então a gente também tem que fazer, não só na região, mas fazer praticamente em toda a cidade, que a gente tem muitas demandas. Também quero parabenizar aqui o Maurício, que está nessa briga, Maurício. Tem uns que está fechado e outros está aberto. Então, ou é para todos ou para ninguém. Eu estou dessa opinião também. Ou abre para todos, então fecha todos. É assim que é o funcionamento. É a diminuição de horário também, então que vai até as 23, 20. Isso. Então, eu também sou dessa opinião que segue até a meia-noite, né? Isso aí. Meu amigo Sena também está aí, presente. Mas eu vim até nessa tribuna falar mais no tema do meu amigo Saúl Spinelli, nosso presidente. O tema do químico, independente químico. Eu vou dizer assim que eu estou nessa luta também, porque a gente lida bastante com isso aqui, Saúl. E o que acontece? O menor, tu consegue ainda internar a pessoa, mas se for de maior, vai ter que fazer uma internação compulsória. Então tu vai ter que levar no fórum, leva 2, 3 dias, leva uma semana e a pessoa já sai daí, entendeu? Então eu sou dessa batalha, presidente, a gente estou junto nessa aqui, porque não é fácil o independente, quem tem um dependente em químico em casa, não é fácil de se tratar. Eles sabem que rouba dentro de casa, rouba do vizinho, rouba, porque eles não querem saber isso. Então tem que ter sim agilidade para fazer esse tema, presidente. Então tu pode contar comigo que eu estarei junto nessa batalha. Beijo, presidente. 10 minutos preconizados no regimento interno para fazer uso da tribuna. Cumprimento o Saúl Spinelli, nosso presidente, demais colegas vereadores que permanecem na sessão, nossos amigos que nos acompanham através da TV Câmara, também os nossos visitantes da tarde de hoje que nos acompanham presencialmente. Caros colegas, eu vou me deter em 2 assuntos pela qual o nosso orador do grande expediente da tarde de hoje, o vereador Pedro Danelli, acabou comentando, o colega vereador Eloy da Costa. Eu inicio primeiramente falando sobre as paradas de ônibus, vereador Ronaldo Rosa, pela qual o nosso orador do grande expediente colocou durante o seu mandato as suas iniciativas que ele vem desempenhando nos bairros. E a gente aqui também colabora de alguma forma, o vereador Renato Kecker, mas também dá aquele puxãozinho de orelha ao mesmo tempo. Nós somos sabedores que a gestão atual vem desempenhando o seu trabalho da melhor forma possível, mas a gente vê também algumas questões relacionadas a esse tema dos abrigos de ônibus, vereador Ronaldo Rosa, onde a gente ainda vê, principalmente nos bairros da nossa cidade, um certo descaso. E isso não é agora por ser um ano eleitoral, mas a gente caminha bastante, a gente conversa com a população, vereador Alex Necker, e a gente vê que tem tido sim um avanço, mas também a gente sabe que precisamos ainda melhorar com relação às questões da limpeza, dos abrigos de ônibus, também muito que se cobra, principalmente da nossa parte, com relação às pessoas idosas, que não têm um assento, um banco para poder se acomodar até que venha o ônibus. Então, são situações que para muitos parecem pequenas, mas para quem convive e utiliza do transporte público diariamente, são iniciativas fundamentais que a gente tem que vir aqui também e cobrar do poder público. E a segunda questão é sobre também a pavimentação de alguns bairros também que a gente vem circulando, não é de agora, já é de um bom tempo, aonde a gente percebe-se ainda que tem alguns bairros da nossa cidade que quase com uma pavimentação dos 100% totalizada, mas que sempre faltam umas 2 quadras, 3 quadras, alguns metros. Então também isso a gente vem aqui também para cobrar, porque quando se vá até um bairro, se compromete com a pavimentação, né, vereador Renato Kecker, por que deixar uma quadra faltando, 2 quadras faltando? Isso que não dá muitas vezes para se entender e depois
a gente tem que vir aqui, obviamente, cobrar e entender também o lado da situação dos contribuintes que pagam seus impostos sempre em dia, mas que na frente das suas casas, às vezes, não tem a pavimentação e alguns metros distante na quadra do vizinho, o asfalto é concluído. Então, fica aqui na nossa fala de hoje, senhor presidente. Certo, vereador. Vereador Edson Nascimento, declina. Vereador Aristeu Dalalana, ausente. Vereador Alex já fez o uso da palavra. Valdecir de Moraes, ausente. Vereador Saúl Spinelli, eu solicito que o vice-presidente Ronaldo Rosa assuma a presidência para me poder fazer uso dos 3 minutos. A comunicação de vereadores, 3 minutos, vereador Saúl Spinelli. Obrigado, vereador Ronaldo. Antes eu falei da questão dos dependentes químicos e o Rufa frisou muito bem que é a internação compulsória e às vezes leva até um mês e meio, porque depende da questão judicial. Eu acho que é possível sentar, conversar, dialogar e ver um fluxo correto aí, porque a gente sabe que cada caso é um caso. O que não dá, esse ambulatório de rua é um ambulatório de rua sugerido pelo Dr. Stobe, inclusive, para que se tenha uma van e se tenha aquela abordagem para se criar o ambiente adequado. Tem dependente químico, tem a questão do álcool, que é muito forte, e pessoas boas, pessoas que precisam de ajuda. Outro tema que a gente tratou há muito tempo com muitas pessoas foi a questão do SUSAF e do CISB. Hoje nós temos o Mauri do Carmo, das linguiças Querência, que ele está com o SUSAF vendendo para municípios da região. Rapidamente, até porque tem pouco tempo, quem não tem o SUSAF não pode vender para outros municípios. Quem não tem o CISB não pode vender para outros estados. E aí nós ficamos Passo Fundo com esse problema, mas Marau tem várias empresas com o SUSAF, Vila Maria, Santo Ângelo, Erechim. Passo Fundo tem o Mauri do Carmo, que é um guerreiro, um lutador, e está conseguindo levar os seus produtos. Eu acredito, pessoal, que junto com a Câmara Federal e com vários deputados que têm alinhamento com Passo Fundo, o Cherini, o Pedro Westphalen, são esses dois que eu me lembro assim que são bastante presentes em Passo Fundo, esses dois, o Cherini e o Pedro Westphalen, que eu vejo que estão bastante presentes na cidade, para se discutir a lei federal, porque é o seguinte, rapidamente eu faço um raciocínio aqui, vereador Ronaldo. Tem uma linguiça produzida em Passo Fundo, tu tem um leite produzido em Passo Fundo, tu tem um queijo produzido em Passo Fundo, e que pode ser comercializado, autorizado pela vigilância, a ser comercializado por qualquer passafundense, que pode ser vendido por qualquer mercado. Por que não pode ser comercializado em Erechim, em Marau, em Porto Alegre, em Canoas? Terminar com isso. Claro que tu vai para outro país, são outras regras, aí depende de outras regras. Mas essa questão do SUSAF e do CISB no Brasil, se não me convencer do contrário, eu só tenho uma opinião. É estrutura para empregar gente e para criar imposto. E empecilho para os empresários. Porque senão, a linguiça Querência, que é produzida, vendida aqui, pode ser vendida em qualquer parte do país. Os leites, os queijos, os laticínios. Isso gera mais empregos, gera mais renda e, com certeza, é justo com todo mundo. Comunicação de vereadores, vereador Rudimar dos Santos, ausente, vereador Ronaldo Rosa, declina, vereador Betinho Tozão, ausente, vereador Renato Checker. Declina, e vereador Rafael Colucci, ausente. Devolvo a presidência ao vereador Saúl Spinelli. Com a comunicação de vereadores encerrada, a pauta hoje está sem matéria. Nós temos escrito aqui o vereador Luiz Miguel com a comunicação urgente já está ausente, né? Mas eu acho que ele já usou, né? Ah, tá. Mas ele solicitou.
Sim, o vereador Alex, né, comunicação urgente, importante e líder, está solicitado e vai utilizar. Como está preconizado no nosso regimento interno, o senhor tem o tempo regimental de 5 minutos, vereador Alex. Obrigado, presidente. Não se preocupe, eu não vou falar do Minto. Vou saudar Casarão, que é um empresário aqui de Passo Fundo. Seja bem-vindo, Casarão. Que bom que, mesmo, infelizmente, o motivo que te traz a esse parlamento não é o melhor dos motivos, mas é uma reivindicação necessária e que tem sido feita por vários segmentos da nossa cidade. O momento que nós vivemos, o momento de pandemia, ele é um momento que traz várias reflexões. Algumas que nos ajudam a pensar e, ao mesmo tempo, nos deixam inseguro que decisão tomar, mas eu tenho debatido bastante essa questão vinculada ao setor cultural da nossa cidade e concordo em gênero, número e grau com o teu pensamento. Não existe, nesse momento em que nós estamos vendo vários protocolos e cuidados sendo adotados por vários segmentos, e alguns já antecipadamente, mesmo antes desses segmentos voltarem a funcionar numa certa normalidade, esses protocolos já estão aprovados, eu penso sim que o Executivo Municipal e o nosso Comitê Municipal, o nosso COI, deve olhar com atenção para algumas adequações. Eu não consigo compreender o porquê que alguns estabelecimentos podem funcionar com o distanciamento necessário, com o cuidado necessário, e ao mesmo tempo não possibilita que o músico, que o agente cultural possa exercer a sua ação. Então, concordo contigo, vou me somar ao esforço e ao diálogo que vem sendo feito com o Executivo para que nós possamos buscar uma solução. Da mesma forma, aproveito o momento porque nessa semana, vereador Saul e vereador João dos Santos, eu fiz uma postagem a respeito das questões das aulas e eu quero dizer que eu, pessoalmente, acho um momento inseguro e talvez não se justifique um retorno às aulas por causa do ano letivo. É óbvio que, se tratando da questão da educação infantil, a gente precisa analisar o contexto todo. Nós temos várias incógnitas nesses segmentos que precisam ser apuradas e que nós temos que ter a capacidade e a tranquilidade de buscar uma solução que possa garantir a segurança de saúde para quem frequenta a escola e tudo mais, e ao mesmo tempo dar a possibilidade para que os profissionais também atuem com segurança. Então é isso que eu penso. Com relação ao tema que eu propus no início da minha fala aqui, a respeito da questão da vacina, eu acho muito engraçado. Aquele que afirmou que isso era uma gripezinha, que quando o Brasil atingiu um valor bastante elevado no número de vítimas, disse que não era coveiro. Chegar agora nesse momento, que indicou à população o uso da cloroquina sem comprovação científica nenhuma, o uso da ivermectina sem comprovação científica nenhuma, agora faz o discurso de que precisa comprovação científica para poder autorizar a compra da vacina, que, vereador Saul, tem comprovação científica. Então é um discurso de meias verdades, de meias palavras. É um discurso irresponsável, para não dizer outra coisa. E uma irresponsabilidade com o povo brasileiro. Na China, foram 50 mil pessoas que foram voluntárias para os testes da vacina. No Brasil, são 9 mil pessoas. Todos profissionais da área da saúde que estão fazendo os testes. Até o presente momento, nenhum caso de rejeição grave à vacina. E poderia ser qualquer outra vacina. Poderia ser a vacina produzida pela Inglaterra, poderia ser a vacina produzida pela Índia, poderia ser a vacina de qualquer país. De qualquer país. Se tiver comprovação científica da sua imunização na população, nós precisamos ter acesso a ela. O povo brasileiro não pode ficar como o último na fila. Nós somos uma da nação que mais sofreu com o Covid. Então é lamentável que nesse momento, em virtude de um aspecto ideológico, se coloque o povo brasileiro como
a população que talvez fique por último para receber a vacina. É importante que nós digamos que essa vacina está sendo produzida em parceria com um dos institutos mundialmente reconhecidos, que é o Instituto Butantan em São Paulo, que é responsável por produção de vacina para o mundo todo. Então vamos deixar de fazer bravata, de brincar com a população, de brincar com a doença, de brincar com a saúde e vamos fazer aquilo que é sério. Obrigado, presidente. Certo. Nós queremos reforçar, então, pessoal, que dia 4 de novembro, às 18 horas, teremos audiência pública para tratar os 2 projetos, o da questão do parcelamento solo e da questão do Código de Obra. É importante, então, nós vamos fazer um movimento, inclusive, para a população participar, né? 18 horas, né? Só antes de finalizar, eu quero registrar o seguinte. Na época forte da pandemia, o Maurício, mesmo com o estabelecimento dele fechado, ele foi altamente envolvido na questão solidária de auxílio à população. Então, sabendo de todos os prejuízos que teve, então o Maurício tem isso no sangue, no DNA, e eu parabenizo por essa. Ele representa aqui centenas de empresários que estão nessa situação. É muito importante que as pessoas ouçam e a gente pode contar com todo o parlamento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 26 de outubro do corrente, às 15 horas.